Você conhece o som da sirene, mas qual o som do planejamento estratégico? Depois de anos de trabalho incansável, o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas alcança uma conquista histórica: a certificação IMGG Bronze 4. Esse selo, concedido pelo Ministério da Gestão e Inovação, não é apenas um prêmio. Ele é a prova de que o CBMAL está entre as instituições públicas mais inovadoras e bem geridas do país. Hoje, vamos descobrir como a gestão estratégica se tornou a nossa mais nova ferramenta de resgate. Olá, eu sou a Tenente Coronel Viviane Suzuki e esse é o Pode Salvar, o bate-papo que pode salvar vidas. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um tema que não aparece na linha de frente, mas que garante que a linha de frente funcione: a gestão estratégica. O modelo de gestão do CBMAL se tornou uma referência nacional. Acompanhe conosco a jornada que transformou a nossa corporação e por que essa transformação impacta a vida de cada alagoano. Nosso convidado de hoje é o Major do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, atuante na área de gestão estratégica da corporação desde 2019. É mestre em Administração Pública, com dissertação premiada em primeiro lugar nacional pela Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Autor de artigos acadêmicos e do livro Plano de Negócios com Inteligência Artificial. Também acumula experiência internacional pela Ohio University, nos Estados Unidos. Bombeiro militar, alagoano, pai e apaixonado por esporte e família. Ele acredita que a gestão estratégica é capaz de transformar o serviço público e potencializar o trabalho de excelência do CBMAL. Major Luiz Augusto, seja muito bem-vindo. Obrigado, Coronel Suzuki. É um prazer estar aqui falando de um tema que foge um pouco, talvez, da tradicional visão dos corpos de bombeiros, com a corporação muito expressiva e focada na sua atividade fim, né? A nossa imagem é muito associada ao bombeiro que está salvando vidas, combatendo incêndios, atuando nos resgates, mas por trás disso há um bastidor muito movimentado, complexo e importante. A gente precisa dedicar também a nossa atenção, os nossos talentos e esforços para fazer a nossa corporação funcionar bem e entregar um serviço de alto valor para a sociedade alagoana. É isso aí. E o nosso planejamento estratégico, ele nasceu num contexto bem desafiador, né? Qual foi, assim, o ponto de virada, né? O que aconteceu no momento em que foi decidido que nós não iríamos apenas reagir, né? Mas também sim planejar o futuro. Na verdade, essa postura de bombeiro, esse apagar incêndios, que é altamente válida, né, para o cumprimento da nossa missão operacional, ela não deve ser a única postura adotada por um administrador, né? Claro que há momentos onde a gente precisa reagir aos desafios e intempéries que são normais e que surgem no nosso dia a dia também na área gerencial, mas é importante ter uma postura proativa, né, de identificação dos problemas e de projeção de cenários futuros, onde a gente possa construir a corporação que nós merecemos, né? Então, é válido sim ter essa esse espírito combativo do bombeiro, mas muito mais voltado para a nossa atividade operacional. Nas áreas que fazem administração pública, é importante a gente sempre estar vigilante, pensando mais à frente, né, pensando no futuro, identificando os nossos problemas e oportunidades de melhoria, para que não somente a gente fique aguardando e sendo, entre aspas, bombeiros ali na atividade administrativa, mas tendo essa postura de sermos verdadeiros atores, né, e identificando justamente quais são os pontos onde a gente pode intervir de forma mais assertiva. Até porque a instituição, ela permanece e os bombeiros, eles passam, contribuem e saem, né. Então, assim, um modelo de gestão, ele realmente é importante para a instituição, para que se crie a identidade da instituição, não apenas o momento de cada pessoa, mas sim uma coisa que firme e fique. Eu acho que é mais ou menos isso daí o pensamento do planejamento.
É verdade. É importante que a complexidade de uma instituição como o Corpo de Bombeiros, ela deve, inclusive perdurar por gerações, né. Então há inúmeros processos, certo, afazeres na área interna do Corpo de Bombeiros, que ela passa por múltiplas, circunstâncias e áreas específicas de atuação. Por exemplo, por trás do bombeiro que está lá atuando na atividade fim, apagando um incêndio, entrando no mar para salvar um afogado, existe todo um aparato logístico, administrativo, de recursos humanos, de planejamento, estratégia, de governança. Então, há por trás ali daquele palco, né, que é a nossa atuação operacional, várias engrenagens que devem funcionar de maneira coordenada, né, e os processos devem ser bem compreendidos, né, e a gente precisa beber das melhores fontes de conhecimento em nível internacional, inclusive, para fazer a nossa corporação ter uma administração sadia, né. Então sempre me inquietou isso desde de muito novo, desde aspirante e tenente, de fazer esses arranjos estarem bem harmônicos, né, de mudar uma mesa de lugar, entre aspas, de ajustar uma tarefa, um processo. Isso sempre eu tive essa inquietude, né, de fazer aquilo que eu percebia como algo passível de melhora funcionar melhor. Então, a gente é natural na nossa carreira passarmos de uma ter uma parcela operacional maior quando a gente chega aspirante, tenente, né, e isso haver uma migração ao longo do tempo, né. E eu, desde ali de segundo tenente, primeiro tenente, na época acho que a gente trabalhou junto no grupamento de socorro de emergência, né. Sempre busquei ali olhar: "Pô, isso aqui poderia ser melhor, a gente poderia rodar esse curso ou esse treinamento de uma forma mais técnica", digamos assim. Então foi estudar um pouco ali de a parte de didática, de pedagogia, né, do grupamento de socorro de emergência, onde a gente rodou alguns cursos de uma formatação mais metodologicamente mais correta. De lá o caminho natural foi partir para a área de ensino, né, e na área de ensino também fui buscar conhecimento e informação, né, junto com meus companheiros, e a gente buscou também profissionalizar ali aquela área, né. Uma área que a gente tinha, claro que sempre funcionamos bem, né, cumprimos ali a nossa missão, mas poderia ter uma conotação mais, metodologicamente melhor, né. E aí a gente foi buscar, né, fazer pós-graduação, estudar didática, fazer curso fora, e deixamos lá processos mapeados. Hoje eu acho muito legal, me dá energia ver, por exemplo, uma coisa no BGO, né, que é a nossa publicação interna, algo que eu tive um pedaço ali de participação, deixei um tijolinho lá atrás, né. Então essa mentalidade, na minha visão, ela deve ser algo, eh, não uma exceção na nossa carreira como oficial, mas algo já ali muito bem plantado, né, desde o início, né, ser algo que o aspirante que está sendo formado, ele tem essa vibração e esse espírito de bombeiro, né, para atuar na rua. Isso é a parte mais gostosa, digamos assim, da nossa profissão, mas sadio também ter já uma consciência, ainda que mínima ali, que ele vai ser, durante a maior parte da sua carreira, um gestor público, né, um oficial militar com muitas funções ali, no seu colo, né, e ele precisa ter esse preparo, né, tanto intelectual quanto até em termos de espírito também, que essa carga vai passar pelas suas mãos, ele tem que estar muito bem preparado para isso. E até essa fala é bem interessante, porque para quem está aí nos ouvindo, né, apesar do Luiz Augusto ser bem novo e tudo, como a gente já citou aqui, a gente trabalhou junto, e era realmente a corporação que a gente iniciou não é nunca a que a gente tem hoje. Justamente por algumas cabeças pensantes, como a gente está aqui no exemplo do Luiz Augusto, que identificou algumas falhas, algumas coisas que precisariam melhorar, estuda, tudo baseado em técnica, em conhecimento, para que as coisas venham melhorando e, obviamente, a gente deixar para o futuro um corpo de bombeiros cada vez melhor. E é isso, como ele falou, em relação aos oficiais, que a gente está aqui para parte de gestão, realmente, né. Então tem que ter uma visão macro de tudo, não só lidar com pessoas, mas também saber como gerir tudo isso e deixar cada vez mais o nosso serviço, otimizado e melhorado, né. Daí a gente está entrando aqui num quadro agora, Luiz, que a gente desmistifica algumas dúvidas de pessoas ou algumas verdades que algumas pessoas têm e às vezes não é tão verdade assim, né, que a gente chama assim o quadro mito ou verdade. Então na gestão pública, que é só burocracia ou papelada, vamos
modificar um pouquinho essa visão. O planejamento estratégico é só para empresas privadas? Não, na verdade, há uma história que pouca gente conhece, né. A administração enquanto ciência, ela bebeu muito da fonte do Estado nos seus primórdios, né, das instituições tradicionais, das instituições militares, da igreja, enfim, de outras, organizações que já tinham um certo arranjo institucional bem definido, lá atrás, né, falo de centenas de anos atrás, formou-se, né, foram um dos pilares da formação da ciência e administração. Ela nasceu muito com essa veia e essa inspiração da administração pública. Claro que mais recentemente, né, no último século, né, com nas últimas revoluções industriais, enfim, ela foi evoluindo, incorporando métodos, práticas, ferramentas de gestão, cresceu, tomou vida própria, né, e a comunidade empresarial absorveu, né, essa esse legado da ciência e administração, e hoje meio que se inverteu o processo, né. A gente olha e se inspira muito nas empresas e busca ali como é que está caminhando as melhores empresas do mundo, como é que elas estão se organizando, quais são os novos métodos de gestão, o que é que está funcionando, o que é que está dando errado, né. Claro que adaptando para uma cultura que é diferente, o setor público ele funciona de forma diferente. E não, né, o planejamento estratégico ele é sim uma um instrumento de gestão plenamente adequado para organizações públicas, né, para instituições como o Corpo de Bombeiros, que pelas suas especificidades, né, pelas suas nuances e complexidades, ele deve ser gerido de uma forma especial, digamos assim, né. É diferente você comparar, lógico, com uma microempresa, uma pequena organização. A gente tem mais de 1.200 homens, a gente é uma empresa, uma organização desconcentrada no estado inteiro, né. Temos bases em quase 20 municípios, temos múltiplas atividades, então a gente tem um portfólio de serviços muito diversificado, complexo, é mergulho, é resgate, é atendimento pré-hospitalar, incêndio, perícia de incêndios, a parte de prevenção, né. Em paralelo tem também uma atividade de defesa civil, gestão de desastres, então como gerir isso de forma, eh, intuitiva tão somente, né. A gente precisa de métodos, precisa recorrer instrumentos que são validados, né, pela academia inclusive, e tem bons resultados relatados por organizações públicas e privadas, então é inteligente adotar o que já vem dando certo, né, e vem, trazendo resultados em diversos segmentos. E esse foi hoje o talvez o nosso grande desafio, né, é desconstruir essa mentalidade reativa nas nossas áreas de gestão e introduzir métodos, né, que funcionam lá fora, mudar as nossas rotinas, nossos hábitos, né, e isso não é feito de uma hora para outra, né, na verdade, não posso falar nem no tempo passado, né, é um processo que está em contínua, desenvolvimento, né. Claro que a gente já melhorou e demos bons passos, né, dos últimos anos para cá, mas tem muita coisa ainda a ser feita, né. O elemento cultura, ele é talvez o nosso maior desafio, né, enfrentar essa cultura, do serviço público, né, essa cultura de resistência à mudança que é natural a qualquer pessoa, a qualquer ser humano, né. O nosso cérebro é treinado para resistir, né, porque ele enfrenta isso como uma ameaça, e não é um processo fácil, né, mas graças a Deus a gente está contando com bons parceiros na instituição, né, as pessoas estão dando bastante validade e credibilidade àquilo que a gente vem buscando disseminar, né, nossa cultura aos poucos está absorvendo, a gente vai dando um passinho aqui, outro acolá, e hoje já temos a alegria de sermos vistos como uma inspiração para outros órgãos, né. A gente já está abrindo as nossas portas, recebendo visitas, né, parceiros estão, levando a nossa expertise, a nossa vivência que vem dando certo em alguma medida, para que outros órgãos também trilhem esse caminho que a gente vem desbravando aí há vários anos, né, e levem também as nossas boas práticas, e a gente aprenda da mesma forma com eles, e vi que aí essa via de mão dupla aberta, né, para que a sociedade alagoana, né, e hoje até um pouco até o nosso país, né, a gente já está levando a nossa expertise para outras corporações Brasil afora, eles recebam fiquem com esse legado positivo, acho que o nosso povo merece, né. É isso aí, então é lá. Acaba com essa história de que planejamento estratégico é só para empresa privada, tanto é que a gente viu teve uma aula agora com o Luiz Augusto, né, de entender que o serviço privado já se espelhou no serviço público
e acaba com essa história. Vamos lá para frente, vamos gerir, vamos criar novos métodos para que a gente cresça ainda mais e desmistifique ainda mais também essa visão. Mas aí um bom sistema de gestão, ele pode salvar vidas? Claro, também, né. Então, por trás dessa metodologia, há diversos componentes, né, desde a parte política da coisa, né, as pessoas que fazem aquilo ali funcionar, as nossas normas, manuais, procedimentos que a gente cria, por trás do planejamento estratégico, há diversos outros instrumentos circundando ali, né, existem não é o planejamento estratégico, que é o plano estratégico, ele é o centro, né, mas ao redor dele há diversos subplanos, né, planos setoriais, plano de monitoramento, de avaliação, tem uma série de indicadores e metas para a gente poder alcançar. Então existem diversos instrumentos circundando. E na base disso tudo, né, dando mais fluidez, há sim ferramentas e tecnologias, né. Uma delas é o sistema de gestão estratégica, que nós contamos com a parceria do ITEC, que é um instituto de tecnologia aqui do estado. Eles desenvolveram lá atrás uma ferramenta que pode ser adotada por todo e qualquer órgão, né. E a gente foi um dos primeiros a adotar isso no estado, fizemos uma customização para a nossa metodologia, e até aproveito esse espaço para mais uma vez agradecer, né, e validar esse trabalho do ITEC, que é de altíssimo nível, também uma instituição de uma maturidade em governança e gestão muito elevada. A gente se inspira bastante no ITEC e tem como um parceiro aí para sempre estar nos apoiando, né. Hoje eles já estão inclusive desenvolvendo uma segunda versão do sistema de gestão estratégica, que a gente vai também mais à frente, adotar, né, e sermos usuários dessa ferramenta, mas foi um dos grandes ganhos, né, que a gente desse suporte a toda essa nossa metodologia com um bom sistema de gestão, e tivemos isso a custo zero, né. Muito bom também falar que todo esse processo do bombeiro, a gente, sofreu bastante, né, tivemos muitas intempéries e dificuldades, mas a grande vantagem foi que foi tudo feito a custo zero para o erário público, né. Lá atrás, em 2017, entrei no mestrado na Universidade Federal de Alagoas, na área de administração pública, né. Então foi um divisor de águas na minha vida, na minha carreira, né, uma situação, uma vivência muito positiva, né, e lá a gente aprendeu muito, né. Paguei uma disciplina lá chamada de administração estratégica, né, onde eu mergulhei muito profundamente nessa área de estratégia organizacional, e a gente teve um time perfeito ali, que foi quando eu voltei do mestrado, né, o meu antigo comandante, Coronel Valfrânio, ele me convidou e fez: "Olha, meu filho, venha para cá, traga essa sua expertise aí do seu mestrado, né, e vamos tentar ampliar essa nossa experiência em planejamento, que a gente já trabalhava na época na área de ensino, vamos tentar aí aproveitar esse time agora de mudança de ciclo estratégico e vou contar com você". Então eu fui, né, era uma área que eu sempre gostei, sempre fui bastante metódico, assim, até como personalidade mesmo, né, sempre gostei de métodos, de formas de organizar as coisas, né. E encontrei nessa área de gestão estratégica uma maneira de deixar ali um atacar um problema que para mim era importante para a instituição, né, que era olhar a nossa gestão de cima, né, e trabalhando de cima, né, na área estratégica da instituição, fazer com que isso aos poucos se enraizasse, né, para as diretorias, para as assessorias, chegasse, tivesse uma penetração até as unidades. Então, essa foi a minha visão que eu tive lá atrás, certo? Claro que não é um trabalho feito por uma mão só, né? Fala que eu, porque é a forma da gente se pronunciar, mas várias pessoas e atores foram diferenciais aí nesse processo, né? Todos os meus colegas e companheiros que tiveram comigo e estão ainda nessa jornada, cada um tem um papel super importante e deixou também ali a sua contribuição, né? Então, é isso, né? Não é um caminho fácil de ser trilhado, né? Perde um pouco talvez ali do glamour, digamos assim, da nossa área operacional. E a parte mais prazerosa de ser bombeiro, botar essa farda, de ir pra rua, né, de estar na ocorrência, isso aí é uma coisa que a gente vibra, né, naturalmente, até me arrepio em falar, porque tive muitas experiências boas nessa área, mas a gente não vive só disso, né, a gente precisa fazer essa parte chata, né, que a maioria considera algo, que chato de se planejar, de fazer, de seguir método, de seguir, fazer reunião e cobrar meta, mas faz parte, né, a gente precisa encarar e dar a seriedade que a nossa instituição
merece, né, e que o povo alagoano também precisa que essas coisas sejam bem, arranjadas, né. O nosso bastidor ele funciona de forma bem engrenada e harmônica para que a gente, no final das contas, entregue um melhor serviço, né. A gente recebeu a certificação IMGG nível, né, bronze 4, mas o que é isso? É simplesmente um prêmio simbólico? O que é que isso significa para a instituição? Esse processo, ele surgiu de uma iniciativa do governo de Alagoas, de aderir ao modelo de governança e gestão do Ministério da Gestão e Inovação. É um modelo do governo federal e Alagoas aderiu, fez esse pacto e todos os órgãos passaram a se submeter a esse modelo. E o primeiro passo foi fazer um diagnóstico, né, entender qual era o nível de maturidade, né? Daí a sigla IMGG, que é Instrumento de Maturidade em Governança e Gestão. Então, todas as secretarias e órgãos do Estado aplicaram, fizeram a sua candidatura aí para a obtenção dessa certificação, né? Existem diversos critérios, né? Ela, na verdade, ela olha a nossa alma, digamos assim, enquanto instituição. Então, há várias formas onde a gente é avaliado, né? Nossa governança, nossos indicadores, métricas, como é que está a nossa relação com a sociedade, transparência, controladoria, ouvidoria, a nossa gestão estratégica, planejamento, enfim, ela olha a nossa instituição de uma maneira bem sistêmica e a gente teve a felicidade de já estar nesse momento um pouco mais maduro do que lá atrás, né, e o planejamento estratégico foi algo central nesse processo, né. Claro que não é só isso, né, existem diversos outros trabalhos diferentes sendo realizados na instituição e a gente precisa também dar crédito, né, ao que é feito nos outros setores e departamentos, mas ter esse planejamento estratégico já bem consolidado, né, com instrumentos que são já validados e foram institucionalizados na nossa corporação, isso foi com certeza algo que diferencial, né, e fez com que a gente alcançasse o maior nível, né, que foi o bronze 4. Então, foi algo assim bem que trouxe bastante felicidade e recompensador, né, para o nosso trabalho, do nosso setor, que é a assessoria de planejamento e orçamento, do comando geral e para todas as demais diretorias, órgãos, unidades, né. Todo mundo sinta-se parte desse processo, né. Na verdade, o planejamento estratégico, é bom deixar claro, é algo da instituição, né. Não é algo meu, nem do meu setor, nem do comandante geral. Inclusive passaram-se 3 comandantes gerais no nosso plano anterior. Os 3 foram parceiros, né, validaram o nosso trabalho, entendeu. Claro que o comandante ele tem a sua autonomia, né, a sua discricionariedade de dar uma determinada direção para a instituição, faz parte do cargo dele, da sua função, mas a gente tem o nosso plano de estado, entre aspas, assim, né, aquilo que é institucional, e tem o plano de comando, né, que é aquilo que o comandante tem a liberdade e deve fazê-lo, né. E todo bombeiro militar teve voz, participou do processo, certo. A gente faz questão de, em cada ciclo de renovação, abrir questionários, né, a gente faz diversas oficinas, convida os gestores, os oficiais, os especialistas, né, não é algo que a gente cria do nada, da nossa cabeça, né, na verdade a gente faz ali uma facilitação, né, a gente precisa ter essa parte metodológica para poder ter uma direção a seguir, mas é algo que se bebe da fonte e do conhecimento, da formação e da expertise de muita gente, né. Quem tiver a curiosidade depois de acessar o nosso plano estratégico, vai ver lá uma equipe de colaboração de dezenas de pessoas, fora os centenas de militares que participaram, também dando a sua opinião, expressando a sua seus incômodos, né. É importante a gente também ouvir as dores e validar essas dores com iniciativas, né. Até a sociedade, para você ter uma ideia, a gente abre questionários externos, né, para a sociedade, para o cidadão participar, faz essa consulta pública e as pessoas mostram onde é que a gente está indo bem, né, mostram também onde é que a gente pode melhorar as nossas fragilidades, então faz parte do processo dar voz ao cidadão, que é o nosso cliente, entre aspas, né, o cidadão usuário do nosso serviço, é para ele que a gente existe, né, então seria algo infeliz se a gente fizesse um processo desconsiderando o maior interessado na nossa existência, nos nossos serviços, que é o cidadão, né. Então a gente precisa estar alinhado com as demandas sociais, né, olhar para cima também, né, ver para onde é que está caminhando a Secretaria de Segurança Pública, as corporações co-irmãs, então a gente vasculhou
todos os planos estratégicos existentes dos bombeiros do Brasil. A gente fez uma varredura, onde é que está caminhando o bombeiro de Goiás, de Minas, Pernambuco, enfim. Onde é que eles estão indo, o que é que a gente pode se inspirar ali, certo? E as Forças Armadas, né, tem uma relação também com as Forças Armadas, Exército Brasileiro, Aeronáutica, Marinha, o que é que eles têm de boa prática, enfim, tudo isso são fontes, né, a gente busca fazer esse benchmark também, eh, buscar essas referências lá fora, né, e hoje, da mesma forma que a gente tem a alegria já de servir como inspiração para outros órgãos, né, a gente também busca lá fora, né, e é válido fazer isso, né, e não inventar a roda, né. Tem muita coisa boa sendo feita já na administração pública, né, e a gente tem, como cidadão falando, a gente tem um olhar muito crítico às vezes para o serviço público e tal, mas tem muita gente de alta qualidade, né, tem bons trabalhos sendo feitos também no serviço público brasileiro em todas as instâncias e esferas, né, no federal, ao estadual e municipal, em todos os poderes tem bons trabalhos, né, e é importante também a gente ter esse peso, né, não somente ter uma crítica muito aguçada, mas ter esse olhar também, de valorização para o trabalho do bom servidor público, né, seja ele militar ou os servidores civis também. Então esse selo ele traz pra gente, um marco realmente, porque ele mostra, um diagnóstico não só da visão da população, que a gente já está aí há mais de 13 anos consecutivos com uma visão, eh, top, né, primeiro lugar aí de aprovação pela sociedade, mas esse selo ele vem para dizer assim: "Ó, você não está sendo bom somente pela visão da sociedade e pelo seu serviço que você mostra lá fora, mas sim por todos os sistemas, por tudo que vocês fazem internamente para que isso funcione". Então isso aqui foi uma junção que trouxe, assim, uma alegria, realmente um marco histórico para o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, essa maior certificação, esse maior prêmio, junto com a nossa, vamos dizer assim, ser muito benquisto pela sociedade. E isso, valoriza, mas também ele motiva cada vez mais a nossa instituição a trabalhar e a buscar cada vez melhores resultados. E daí eu pergunto, né, assim, a engrenagem da nossa transformação é o Sistema de Gestão Estratégico, o SGE? Como é que ele funciona na prática? E mais importante, né, quais resultados tangíveis ele trouxe para a população? Na verdade o SGE, o sistema e toda e qualquer ferramenta de tecnologia, ele é um facilitador, né. É bom, é importante que a gente tenha um sistema de suporte, né, mas ele é uma das peças de um quebra-cabeça bem mais complexo, né, que compõe uma gestão estratégica de um órgão como o Corpo de Bombeiros, né. Então a gente, além da parte da tecnologia, das ferramentas, né, que nós precisamos, há uma metodologia aí que dá, suporte e tração, né, a gente recorre a diversos métodos, conceitos da administração, certo. Além disso, né, o componente principal são as pessoas, né, então a gente pode ter a melhor tecnologia do mundo, né, o melhor sistema, que claro ajuda, né, é um potencializador, mas as pessoas, fazem o centro de um processo, né. Uma instituição, uma organização nada mais é que um grande agrupamento de pessoas, né, ali um monte de gente que está reunida para um propósito, né. O nosso propósito é cumprir a missão de proteger a vida, o meio ambiente e o patrimônio. E para que essa missão seja cumprida, há um aparato gigantesco por trás, formada por vários agrupamentos de pessoas, cada uma com suas funções ali particulares, né. Desde a guarnição que está na rua, né, o posto de guarda-vida que está composto ali por alguns militares que têm a missão de guarnecer aquela praia, até uma diretoria administrativa, de logística, de pessoal. Então, a gente precisa que essas pessoas estejam funcionando bem, né, conhecendo as particularidades do seu trabalho, as competências delas devem estar bem preenchidas, né, tanto na área fim quanto na área meio. Essas pessoas devem estar trabalhando com um clima mais ou menos harmônico ali e saudável, né, para que elas rendam e entreguem bons resultados naquilo que fazem, né. A nossa cultura deve estar, também, de certa forma, alinhada, né, para aquilo que é a nossa razão de existência. Então, basicamente, é fazer as pessoas comprarem essa ideia, né, que não é um trabalho do dia para a noite, né.
A gente tem uma instituição que vai fazer agora 80 anos, né. Tem uma herança também, de outros órgãos, né, a gente tem uma independência um pouco mais recente, né, de 31 30 anos, anos. né, 31 anos da Polícia Militar. Isso. Então, há uma herança, né, às vezes até inconsciente, né, de certos padrões, de certas posturas, comportamentos, hábitos, que tudo isso vai sendo transpassado, né, por gerações, e se a gente não, se de alguma maneira mergulhar, né, nessas questões e tentar ajustar aquilo que precisa ser corrigido e, claro, manter aquilo que é acertado, termina que a gente é engolido pela rotina, né, e pela cultura. Então tem uma frase que eu gosto bastante, que ela é de Peter Drucker, que é um dos grandes nomes da administração, que ele fala o seguinte: "A cultura organizacional come a estratégia no café da manhã", né. Eu achei fantástico isso quando eu li, vi na prática, na academia, né, eh, nos meus estudos. E mais fantástico ainda, e um pouco até doloroso, quando eu vivi e experimentei isso daí, né, porque a gente de fato é engolido, né, pela cultura e a gente precisa ter essa resiliência, né. Então foi um dos maiores exercícios de resiliência da minha vida, né, fazer esse enfrentamento a certas práticas, costumes, né, que são normais de qualquer organização, seja pública ou privada, né, que estão ali enraizadas, né, faz parte do nosso comportamento social enquanto seres humanos, né. Enfrentar essas resistências, né, tentar plantar novas ideias, inovar no serviço público, sobretudo, não é fácil, né. Na verdade, empreender no serviço público não é fácil, né. Você vai dizer empreender no serviço público, sim, a gente também empreende, né. À medida que a gente identifica certos problemas, né, ou oportunidades e tenta entrar ali, encaixar uma solução, nova, né, que vai implicar numa mudança, isso é uma forma de empreender, né. Empreender é um verbo, é uma atitude, né. Então não é fácil também no serviço público ter essa postura de empreendedorismo, né, e há várias pessoas, eu enxergo isso muito bem, às vezes em algumas pessoas, né, seja praça, seja oficial, fica: "Ah, que cara empreendedor, aquele cara ali, pô, fazendo um trabalho como esse, né, metendo a cara ali", enfim. Então a gente tem também e conta com esse espírito empreendedor dentro das instituições públicas, né, e eu vejo isso bastante no Corpo de Bombeiros e, se a gente for pensar bem, muitos dos nossos avanços, né, que a gente teve em diversas frentes, foi por conta dessas pessoas com esse espírito, né, combativo do lado de dentro, né, do lado ali dos bastidores. A gente deu vários passos, né, nesse tempo que eu tô aqui, quase 22 anos, como foi bem falado, a gente tá num passo bem mais à frente, né, estamos bem mais distantes do que 20 e poucos anos atrás, como a gente entrou, né. A gente até compara, né: "Rapaz, como é que isso era feito lá atrás, né?" Fica olhando assim, a gente caminhou bastante. Claro, tem muita água ainda para correr, né, muito caminho a ser percorrido, né, mas o importante eu acho para qualquer servidor público, qualquer bombeiro, né, seja em qual função ele esteja, ele precisa deixar o seu tijolinho ali, né, na construção da nossa casa, né, da nossa corporação, que eu acho que é isso que vale a pena, assim, né, o propósito da gente envergar essa farda por tantos anos, né. É uma instituição séria que tem seus problemas, né, todas têm, né, Todas. todas têm suas dificuldades, mas a gente se apegar aos problemas, a gente congela, né. A gente tem que, claro, viver e sentir esses problemas, mas desenvolver essa resiliência, né, de deixar também o nosso legado, entregar o nosso valor, a nossa prestação de serviço, fazer jus ao salário que a gente recebe, né, e as horas que a gente passa prestando o nosso serviço, seja ele na atividade fim ou no meio. E a gente vai aqui agora para um quadro comparativo. Em 30 segundos, você me dizer qual que é a diferença entre gestão tradicional e gestão estratégica. Bem, sair dessa postura de reatividade, né, de apagar incêndios, entre aspas, né, hoje isso é até uma frase bem usada, assim, no setor privado, pessoal: "Saia do apagar incêndios e seja mais proativo na sua gestão". Então basicamente é isso, né, ter essa proatividade, pensar mais à frente e não somente, né, ser engolido pelos problemas da rotina. Se a gente deixar, né, que a rotina nos engole, a gente fica ali naquela bolha. Então, é pensar, de uma forma amparada por métodos, né, validados e cientificamente aprovados, a gente atacar os problemas com proatividade. Então vamos lá, a gente conclui então que a gestão estratégica ela é tão vital para a instituição, para a corporação, quanto
o preparo para o atendimento, né, das emergências. É bem por aí. Isso é interessante. E agora a gente falando aqui em uma gestão e é uma jornada contínua, né, olhando assim para frente. O que o futuro nos reserva, né? Quais são os próximos desafios e objetivos? Hoje a gente já está nós começamos com um plano estratégico, o primeiro da instituição, é bom falar, foi de 2015 a 2019, antes até da minha chegada lá na assessoria, né. Só que claro, tudo é uma jornada, é um caminho, né, foi o primeiro, ali talvez não tenha tomado o protagonismo que uma função dessa, né, mais do que o documento em si, que é o plano, do que a função merecia, né. E quando a gente chegou lá foi justamente ampliar o conhecimento do que é o plano estratégico, qual é o poder que isso tem para a instituição, colher os primeiros resultados, né, implantar prática de gestão que antes nós não tínhamos, né, mudar a concepção das pessoas, né. E hoje já no ciclo, no nosso plano 2025, 2029, a gente já tem já outras ambições, né. Então a gente já quer elevar mais ainda o nosso grau de maturidade, né. Fazer isso que já está institucionalizado na nossa corporação, ele ser melhor expresso até em números, né, a gente precisa até aumentar, olhar mais para frente, ser um pouco mais ambicioso nas nossas metas, né, melhorar a nossa forma de execução, aprimorar o monitoramento e avaliação das nossas práticas administrativas. Então, tem algumas frentes que a gente precisa trabalhar, internamente falando, e há também, eh, o desafio de expandir a nossa mensagem, né, aumentar o alcance de da nossa experiência e vivência no Corpo de Bombeiros até para outros órgãos parceiros, para que isso ganhe penetração no nosso estado e Brasil afora, né. Então, por exemplo, eu atuo como instrutor na Escola de Governo de Alagoas, né. Lá a gente ministrou já o curso de Planejamento e Gestão Estratégica. O caso do Corpo de Bombeiros, ele é um pano de fundo ali, né, para toda a metodologia teórica, a gente vai passando a nossa expertise para os outros órgãos estaduais. Então é muito interessante ver, né, o quão brilha os olhos dos servidores dos outros órgãos e saber que a gente já deu certos passos que para eles, naquele momento, é algo, assim, ainda inalcançável, né. E para nós, graças a Deus, a gente já viveu e venceu essa etapa, e hoje estamos já mirando um pouco mais alto, mas é um processo, é uma jornada, não é do dia para a noite, né, que a gente avança nessa área, né, então cada órgão tem as suas dificuldades, né, as suas barreiras, então é algo que a gente está tentando também fazer esse alcance ser ampliado, né. Agora mais recentemente, em Fortaleza nós participamos do Congresso Nacional de Bombeiros, né, e lá a gente apresentou uma proposta de criarmos um Comitê Nacional de Gestão Corporativa no âmbito da Ligabom. O que é essa Ligabom? É um grande conselho onde participam todos os corpos de bombeiros militares do Brasil, tem seus representantes, seus comandantes, participantes, e a ideia é criar um grupo de trabalho permanente, uma comunidade de prática, onde a gente discuta entre os corpos de bombeiros como a gente pode entregar uma gestão pública da mais alta qualidade, né, no nível que a nossa imagem e credibilidade merece, né. Então temos boas referências no Brasil, né, a gente faz um trabalho legal aqui, mas tem também outros corpos de bombeiros aí fora, que tem profissionais de altíssimo nível, né, pessoal que tem formação fora, é mestrado, doutorado, que eles têm práticas avançadas de gestão. Então a ideia é justamente integrar, né, essas pessoas e fazermos aí uma força-tarefa para dar um suporte para aquelas corporações que estão um pouquinho mais atrás, né, trocarmos figurinhas ali, fazer ciclos de boas práticas, de intercâmbios, certo, desenvolver um corpo de bombeiros forte também, na parte da sua administração e gestão estratégica, né. Então, nós tivemos a alegria de fazer essa proposta pra Ligabom, foi aprovada com unanimidade, bastante entusiasmo pela presidência da Ligabom e já está em andamento, né, já oficiou as corporações lá fora e já estamos criando esse comitê para muito em breve, né, a gente está liderando e capitaneando aí essa iniciativa de fazer essa mensagem ganhar o Brasil, né. Isso é super interessante, porque assim, posso falar de
por experiência própria, né, porque eu vivi isso daí tudinho, como o Luiz falou pra gente aqui, a cultura, ela termina engolindo a estratégia, né, o planejamento estratégico. Porém, o que a gente viu aqui desde 2015, por mais que não tenha sido tão evoluído o plano estratégico de início, ele quebrou muito paradigma. Eu digo porque até os próprios integrantes do Bombeiro falavam, por exemplo: "Ah, isso é besteira, pra que foi criar um negócio desse e amanhã tá diferente?". Mas é justamente o inverso. Ele foi criado para que o institucional, ele se sobressaia de qualquer interesse particular, seja de gestão de comando, seja do que for, mas que isso esteja acima de qualquer coisa. E hoje a gente vê a nossa instituição, com o nosso planejamento estratégico, com as nossas boas práticas, sendo um farol para todo o Brasil, então é quebrar justamente a mensagem que você falou, que é a cultura, da frase, né. A cultura ela mastiga, vamos dizer assim, o planejamento estratégico no café da manhã, a gente resistiu tanto a isso, que isso se inverteu. Então, pra gente é super, válido, brilhante saber que existia uma mente inquieta, que está aí, que contaminou outras mentes inquietas para que a gente saísse do mesmismo e deixasse que o empirismo não sobressaísse a técnica, a gestão e o conhecimento. Isso é super importante para nossa instituição e para nossa vida também, né? E aí, nesse episódio, ficou claro para a gente que a gestão estratégica não é apenas um conceito corporativo, né? Ela é uma ferramenta de vida. E o CBMAL provou que o planejamento, a disciplina e a visão de futuro são tão poderosos quanto qualquer equipamento de resgate. A certificação em MGG Bronze 4 não é o fim da história, é o início de um novo capítulo. Quando a sociedade confia no Corpo de Bombeiros, é porque cada ação, cada serviço foi meticulosamente planejado para entregar o melhor. E isso sim é gestão estratégica que salva e que transforma vidas. E a gente está aqui querendo agradecer a sua participação, Luiz, o seu aceito no convite, para vir explicar para a gente como tudo isso transformou a nossa instituição e também como tudo isso tende a melhorar cada vez mais. Obrigado, a Tenente Coronel Suzuki pela oportunidade, todos os colegas aí da Assessoria de Relações Públicas e Comunicação Social, a instituição até por ter aberto as portas para um assunto que vai além da nossa atividade fim, né, da nossa razão de existência, é óbvio, que é a prestação de serviço para a população. E é muito válido que hoje a gente tem um espaço também para falar sobre o nosso bastidor, né, sobre o quão complexo é gerir uma instituição como o Corpo de Bombeiros, né. Não é fácil fazer essa máquina pública funcionar em várias frentes de atuação, né, uma organização complexa que tem as suas nuances e particularidades que a gente deve também conferir a atenção que ela merece. Então obrigado pela oportunidade, né, e eu estou à disposição também para quem quiser aí trocar mais alguma ideia, a gente está com as portas abertas para aprendermos e evoluirmos juntos. Obrigado. Então, muito obrigada, Luiz. E esse foi o Pode Salvar, um bate-papo que pode salvar vidas. Siga o bombeiromilitar.al no Instagram e esse e outros episódios estão disponíveis nas principais plataformas de podcast, como também no nosso canal CBMAL TV no YouTube. Além disso, acompanhe também na Difusora 93.3 aos sábados. E até o próximo episódio.